E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma semana junto aqui na batalha, hein? E terça-feira é dia de falar de saúde, né? E sem perder tempo, vamos direto falar das dicas do Dr. Luiz Piovesani. Solta a vinheta, alô, doutor. Doutor Luiz Piovesani, tudo bem? Tudo ótimo, melhor agora com a presença de vocês. Continua o cumprimento à distância, Covid aí, não estamos ainda no meio de uma pandemia. Um grande abraço e uma boa tarde a todos. Sempre um prazer falar com vocês. Sim, recebemos perguntas aqui de Ribeirão Preto, Limeira, Piracicaba, Franca, uma série de perguntas aqui para o Dr. Luiz Piovesani. Mas antes gostaria de falar com você sobre o spray que o Bolsonaro citou, né, sobre um spray que tem em Israel, sobre Covid. É algo importante trazer para o Brasil? Ele estava tentando ver se conseguia trazer. É um início, né, Paulo? Na verdade, o presidente ele acabou fazendo uma repostagem nas suas mídias sociais, né? Então, isso não é, como estão falando, é uma nova vacina ao Covid, sim, um medicamento, tá? Que tem uma ação anti-inflamatória na região pulmonar. Então, hoje em dia, se usa em âmbito hospitalar o corticoide endovenoso, tá? Agora, 30 pacientes usaram ainda, tem a fase 1, a fase 2, a fase 3. Isso cerca de um ano de estudos, de testes, né? Para todos os meios legais aí acabar aprovando o medicamento. Sim, agora, uma parceria legal. Tudo que vem a somar é importante, né? Ainda mais que eu acho que falando que não tem um custo tão alto. É como se fosse uma bombinha, então, vamos falar, porque quando tem esse anti-inflamatório, né, da bombinha, quando a gente inala a bombinha. É uma ação inalatória, né? E vai agir diminuindo a inflamação. Porque o caso grave da Covid, o que é? É a síndrome respiratória aguda, é o paciente, a lesão pulmonar. Então, em tese, diminuiria esse quadro inflamatório. Então, melhoraria toda a parte de via aérea do paciente. Olha, e antes de começar as perguntas, também quero falar para você sobre essa mutação do vírus. Falaram que tinha em torno de 20 pessoas em Minas Gerais, em alguns estados estão começando aí uma mutação é aquele vírus que as crianças têm o risco de pegar. Todo vírus é passível de mutação, né? Então tem uma nova variante, que é a variante de Bristol, pouco estudada ainda, e dizem que, né, a medicina, na verdade, é baseada em evidência, né? Então, começaram a estudar um pouquinho melhor esse vírus, mas estão dizendo que mesmo a vacina, né, o vírus apresenta um certo oportunismo mesmo em relação à vacina. Mas vamos com calma, vamos estudar um pouquinho melhor o vírus, vamos ver o número correto aí de pessoas infectadas e, como eu falei, isolamento social e máscara. Independente se estou vacinado ou não, o cuidado em casa continua, né, pessoal? Sim, porque senão também não vai acabar esse negócio, né? Tem um vírus, aí a gente arruma a vacina, daqui a pouco outro também não vai nunca mais tirar a máscara, vai ficar... Agora, vamos lá, o Gilson, de Piracicaba, ele fala o seguinte: doutor, tenho diabetes e as solas do nas pé solas do pé. Isso. Não, e as solas dos meus pés queimam. Isso poderia ser ácido úrico? Por ser diabetes, por você ser aliás, alô Piracicaba, um grande abraço a todos. Por ser diabético, a primeira hipótese diagnóstica realmente é uma neuropatia, né? Que o paciente ele começa a perder um pouquinho da sensibilidade, ele pode ter um pouquinho de dor, queimação, principalmente ao frio. Seria ideal ver os índices glicêmicos desse paciente. É uma diabetes compensada, não é? Há quanto tempo o paciente é diabético? Então é uma hipótese diagnóstica realmente, a neuropatia diabética. Olha, Neném, da cidade de Praia Grande. Meu marido teve câncer no intestino e hoje está curado. Só faz acompanhamento, ele pode ou não pode tomar a vacina do coronavírus? Pessoal, a única contraindicação realmente à vacina que nós temos é a imunidade baixa, ou paciente pós-transplantado, exemplo, em uso de corticoterapia em dosagem alta. Se ele fez aí uma cirurgia de câncer e está apenas em acompanhamento, naquele período de 5 anos, com certeza deve tomar vacina, mas aí tem que ser conversado com o médico em questão, ver como é que foi a cirurgia, né, o grau de invasão do procedimento cirúrgico, se o paciente está tratado e assim por diante. A Andréia de Ribeirão Preto, vamos lá para Ribeirão. Olha só, alô doutor, ela fala na pergunta.
ando muito angustiada, com vontade de me matar, olha só. E estou sofrendo com esses sintomas. Pode ser sintoma de depressão? É uma atenção especial para a pergunta, né, da colega aí de Ribeirão Preto, tá? O nome dela é Andréia. Isso realmente é um sintoma de depressão, precisa buscar ajuda imediatamente, tá? Às vezes o paciente é medicado, mas precisa conversar com o colega, com o médico em questão, no caso o psiquiatra e ajuda psicológica. Então a família, né, tem que intervir, tem que conversar com o paciente, né, e auxiliar que procure uma ajuda, né, o mais rápido possível. O paciente ele começa a pensar, ele começa a ter ideias suicidas, esse tipo de coisa, então precisa ter uma intervenção. Tá? Uma intervenção médica, com certeza. Tá? Inclusive, eu estou inteiramente à disposição, tem as minhas mídias sociais. Se a paciente quiser entrar em contato comigo, DR de Dr. Luiz com S. Piovesani. Estou 100% à disposição de todos, principalmente em uma situação dessa. Legal, depois a gente vai pegar o contato da André, vamos tentar falar com ela. É importante falar que esse primeiro passo da pessoa, realmente ela falar que está com vontade de se matar, porque às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, ou às vezes as pessoas não assumem ou demoram para ir no médico. Eu acho que é importante esse passo da pessoa saber que ela está com a doença, porque tem muita gente que tem a depressão e não assume que está com a depressão. A pessoa tem que entender que ela está doente ou passando por um momento de dificuldade na vida, né, e saber o momento de procurar ajuda. Né? As pessoas têm vergonha, né? Vou marcar um médico psiquiatra, não vou, psiquiatra é médico de... Então esqueça isso, procure ajuda. E eu estou 100% à disposição, inclusive. Olha só, a Ieda de Matão, abraço a Matão, cidade da nossa área de cobertura. Gostaria de saber se glifage é um bom remédio para pré-diabetes. O glifage é uma biguanida, é um antidiabético oral, agora é um paciente pré-diabético. Então, existem protocolos, existem critérios para se medicar um paciente pré-diabético. Em alguns pacientes, até usamos aí o glifage como medicamento. Mas, principalmente no pré-diabético, a primeira ação é a mudança de estilo de vida, né? Atividade física e alimentação. Principalmente, reduzir a circunferência abdominal, que a gente chama de resistência periférica à insulina. Me pega na 3 aqui. Vem me seguindo aqui. Aí tem esse é o cara que eu vou mostrar agora aqui, ó. Esse aqui, ó, é o cara. É o José Piovesani, pai do Piovesani, médico também, né? Isso, E é endocrinologista. também. E o filho foi na aba. Seguiu. Grande pessoa, grande doutor. Um abraço, obrigado pela presença. Pai do Luiz Piovesani veio aqui nos nossos estúdios hoje. Né, doutor Luiz Piovesani? Inclusive, queria deixar uma homenagem, obrigado pelo carinho. Na minha carreira profissional, chegar a 10% dele. Ele é o homem, é o cara aí da endocrinologia. Ele aprendi tudo aí na minha área com ele e realmente eu devo aí a minha especialidade. E não só a parte médica, acho que também como ser humano, né? Como profissional. Ele é fera. Beijão, pai. Legal, Piovesani. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado. Sempre. Deus te proteja. Um abraço a todos, um beijo no coração. Fiquem com Deus sempre. Mostra aí. Ele é o cara, hein? Ele é o cara. Solta a vinheta aí. Alô, doutor. Vou dar um recado muito importante. Você que está precisando de dinheiro, eu quero falar do Eu Quero Grana, a maior agência popular de crédito do país. Você que é aposentado, pensionista, funcionário do governo ou das prefeituras, a maior agência popular de crédito do país, que é o Eu Quero Grana, fechou o maior acordo para oferecer os melhores empréstimos em até 84 vezes. Gente, com taxas a partir de 1,8%. Difícil achar uma taxa dessa. No Eu Quero Grana você tem margem liberada, né? Você que está na região de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, só mandar o telefone, aparece aí na sua tela aqui, ó, 017, né? 018. Por quê? Porque eles têm um contato aí especial com a região do oeste do estado de São Paulo. Vocês têm mais informações, a gente está próximo, ó. Você que quer, de repente, pegar R$2.000 em empréstimo, às vezes um crédito um pouco menor, você paga 47 por mês.
não para por aí também. Você tem cartão de crédito sem taxa, cartão de crédito internacional. Se você abrir uma conta no Eu Quero Grana, você ganha R$10 em depósito pelo sistema Poupa Pra Mim. Você da Baixada Santista, região de Campinas, também tem unidade no centro de Campinas do Eu Quero Grana, 19-3009-6810. Tem na Baixada Santista também, 13-988-12-8150. Eu Quero Grana. Olha, com a pandemia do coronavírus, os hospitais suspenderam as cirurgias eletivas. O que é isso? É aquela operação que as pessoas aí fazem com um dia marcado. Sabe aquele horário marcado? É isso mesmo. E com isso acabaram aí aumentando o número de cirurgias de emergência. E a gente vai falar agora, como hoje é dia de saúde, a gente vai falar agora com o Dr. Bruno Pereira. Ele é cirurgião de urgência e emergência e é CEO do grupo Surgical. Doutor, você tá onde hoje? Você tá na cidade de Campinas? Hoje eu estou em Campinas. É comum, de fato, a gente está entre Campinas, Vinhedo, Valinhos, e rodando pelas cidades aí da região metropolitana de Campinas, né? Mas sim, estou em Campinas hoje. Tá bom, doutor Bruno. Então, eu queria te perguntar, porque na região de Campinas houve um aumento de 43,9% em relação ao ano passado no número de cirurgias de emergência. E eu queria que você falasse um pouquinho qual a explicação disso, porque uma cirurgia emergencial, né, não marcada, e um aumento desse é algo que eu queria que você explicasse para a população. Perfeito, Mansur. Então é o seguinte, olha, nós fizemos a estatística de todos os hospitais que a gente atende com o nosso grupo, são em torno de 9 hospitais, dentre essas cidades, Campinas, Valinhos e Vinhedo. E nós percebemos, de fato, esse aumento vultuoso, que é um número de 43% para mais, ele é um número muito, muito alto. E nós percebemos que, de fato, isso vinha acontecendo, a gente não tinha esse dado até a gente fazer essa análise. E aí, quando a gente fez a análise, isso nos surpreendeu. E o porquê disso tudo? As pessoas, elas têm tido medo, Paulo, de procurar o hospital por causa do Covid. Né? Muitos deles são pacientes que já têm uma pedra na vesícula ou que já têm algum outro problema e aí segura um pouco para ir ao hospital. A cirurgia eletiva eventualmente já estava marcada ou não, isso não foi um fator de interferência, mas de fato esses pacientes, eles acabaram entrando em um processo de urgência ou emergência em algum momento da pandemia. Então, quando eles começaram a sentir dor, por exemplo, eles tomavam alguma medicação em casa, tinham medo de ir ao hospital com receio de se contaminar pelo Covid e acabavam piorando o quadro da doença de base. E foi assim que esses pacientes começaram a aumentar a estatística da urgência e emergência, porque eles acabavam esperando até a última hora, quando não aguentavam mais, e aí, enfim, decidiam ir ao hospital para serem operados de urgência ou emergência. E essa é uma tendência desde o ano passado, não é isso? E algumas doenças evoluíram em poucas horas. Quais sintomas que devem deixar aí as pessoas em alerta? O que as pessoas devem ter aí, os sintomas que elas devem ficar em alerta para a cirurgia? Boa pergunta. Tudo se relaciona à doença de base, né, Paulo? Então, se você tem uma pedra na vesícula, por exemplo, ela vai se comportar de uma maneira diferente do que se comportaria no caso de uma apendicite ou de uma diverticulite, né? Mas é importante lembrar que as doenças inflamatórias em geral, como todas essas três que eu dei exemplo, elas se comportam na fase inicial de uma maneira equalitária. Por exemplo, o indivíduo ele tem dor abdominal, pode ser em local diferente da barriga, mas a dor existe. Ele pode ter febre, ele pode ter vômito, ele pode sentir náusea, né? Esses são sinais de alarme. O indivíduo está com náusea, vômito, dor abdominal, distensão abdominal, independente do local onde é a dor, isso pode causar certamente um alerta à família, ao próprio paciente de ficar atento. Olha, eu preciso procurar o hospital ou não. Né? Um outro sinal importante é com relação às doenças perfurativas. Por exemplo, um indivíduo que tem uma úlcera que perfura,
ou o indivíduo que tem uma doença diverticular e ela perfura, né? Nesse caso, o indivíduo ele vem com uma distensão abdominal, uma dor abdominal que não melhora com nada, né? Isso é um sinal de alerta grave. Ele precisa ir ao hospital o mais rápido possível, porque quanto mais tempo ele aguarda, piora a evolução, piora o prognóstico da doença. A tua especialidade é a operação, né? A gente faz cirurgias, todas as cirurgias de urgência e emergência, do pescoço à barriga, passando pelo tórax, a gente faz tudo isso, né? Então, pacientes que chegam com esses quadros de emergência, independente de ser com lesão externa, por exemplo, acidente de carro, agressão ou qualquer outra coisa, as doenças inflamatórias comuns, né? Por exemplo, a colicistite, como a gente mencionou, a apendicite, a doença diverticular e assim sucessivamente. Grande abraço para você. Combinado. Um abraço, Paulo. Parabéns aí pelo trabalho de cidadania que você faz. Obrigado a você. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, não saia daí.